Nós vamos falar hoje sobre que o diabo não quer que você saiba. Nenhum inimigo quer que saiba. De quê? Uma coisa chamada estratégia. Nós vamos falar hoje sobre estratégia de Satanás, estratégia do diabo. Pastor, quer dizer que o diabo tem estratégia? Tem. Todo adversário tem estratégia. Todo adversário tem estratégia. A estratégia, ela não é falada, ela é escondida, porque a estratégia te dá o fator surpresa. Então, todo adversário tem estratégia, o diabo tem estratégia. Ah, pastor, mas então tá bom. O diabo veio para matar, roubar e destruir. Sim, mas tem uma forma que ele faz isso. E a maneira que ele faz isso. Ah, o diabo é o pai da mentira. Sim, mas existe uma estratégia para poder enganar. E é isso que nós vamos falar hoje. Desde o início do mundo, ele usa estratégia. Desde o início. Imagine, se o diabo chegasse para Eva de chifre e rabo, eu não sei se o diabo tem chifre e rabo, mas imagine que ele chegasse de chifre e rabo para Eva. Eva dava uma carreira, não é? Eva já... Mas não, ele chegou como um nutricionista. Não é? Ela chegou já como mostrando que aquela comida era boa. Não é? Então, nós vamos estudar isso aqui. Amém? São 5. Então você vai ter que abrir a Bíblia rápido, tá bom? Para não ficar para trás. Então, a primeira estratégia, a gente tem que ir lá em Gênesis. Gênesis, capítulo 3, diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Até aqui. Porque você já conhece a história. Você sabe que Eva aceitou essa palavra e comeu, e ainda deu para o marido. Comeu o fruto e ainda ofereceu para o marido. Um detalhe: Deus tinha dito para não comer, nem tocar. Você tinha prestado atenção nisso? Deus não só falou para não comer daquele fruto. Deus falou para não nem tocar nele. Mas qual foi a estratégia, pastor,
que Satanás usou ali. A estratégia de ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Satanás diz assim, ele dizendo assim, que Deus tinha falado que se comesse ia morrer. Ele disse assim, Satanás, por que o pastor, mas não é uma serpente? Aí é que está. A estratégia foi se camuflar de serpente. Por quê? Porque, veja bem, Adão e Eva, antes de Eva, Adão estava ali e ele cuidava dos bichos. E qual foi o bicho que falou com ele? Você viu na Bíblia Adão conversando com algum bicho? Pelo contrário, ele estava só. E por isso Deus fez a mulher para auxiliar ele e conversar com ele. É ou não é? Porque os bichos não conversavam. Não é verdade? É ou não é? Então, peraí. Que história é essa que começou os bichos a falar? Do nada. Então a estratégia é se camuflar. Satanás vai e entra na serpente. Pastor, aonde tem base que Satanás entra em bicho? Ué, a Bíblia diz que entrou nos porcos. Na época de Jesus. Então Satanás entrou na serpente e começou a falar. A estratégia é se camuflar e trazer a ideia de ser igual a Deus, porque essa ideia de ser igual a Deus, ele começou a implantar lá no céu. Lá no céu. Você sabe que Satanás foi expulso porque ele queria ser como Deus. Ele queria ser igual a Deus. Então lá no céu ele já tinha isso. Eu quero ser igual a Deus. E ele falava para os outros anjos que viraram demônios, a terça parte, dizendo o seguinte: não, rapaz, a gente tem que ser igual a Deus. Esse negócio de mandar na gente, esse negócio de mandar, não, a gente tem que ser igual a Ele. A gente tem que ser igual a Ele, igual a Deus. Então quem manda na gente é a gente, acabou. Esse negócio de hierarquia, não, a gente tem que ser igual a Deus. A gente manda no nosso nariz. Ele foi atirado para a terra e ele usou a mesma estratégia com Eva, a mesma estratégia que ele usou com os anjos, que convenceu a terça parte. O bicho era bom de lábia. É ou não é? Vocês estão aqui? Amém? Então vamos lá. A estratégia que ele usou no céu para arrastar a terça parte, ele chegou para Eva e falou o seguinte: a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Aí ele, olha o que ele fala: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos,
e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você está entendendo? A estratégia de Satanás foi falar para Eva que ela comer daquele fruto ia fazer com que ela fosse igual a Deus. Eva fez, é mesmo? Pensou a cara dela? Porque Eva conhecia Deus. A Bíblia diz que toda viração do dia, Deus vinha conversar. Eva e Adão, elas viam Deus. Acho que era muito bonita, não é? Já pensou Deus, a pessoa de Deus, vir te visitar toda tarde, toda viração do dia? Já pensou? Muito bonito, hein? Aí o diabo disse, não, você vai ser igual a ele. Ela pensou, poxa, toda tarde ele vem, é muito bonito, eu vou ser igual a ele, eu vou ser igual a Deus. E essa estratégia, povo de Deus, o diabo não quer que você saiba. Ele quer que você seja igual a Deus, que você seja o Senhor. Ele quer que você seja o Senhor da sua vida, que ninguém mande em você, esse negócio de religião, que fica dando regra. Não, eu quero ser igual a Deus. Até hoje Satanás usa isso para dizer, não, você não precisa, você não precisa de nada. Você não precisa de ir para a igreja, você não precisa de Deus, você não... Seja o próprio Deus. Seja o Deus da sua vida. Seja o Senhor. Seja o dono da sua vida. Você que manda nela. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Você é o Deus da sua vida. Você faz o que você pode ser o que você quiser. Pronto. Você sendo igual a Deus, ninguém te manda. Você faz o que você quiser. Você é o que você quiser. Que tal? Eva estava assim. A estratégia pegou em cheio. Hoje Satanás está usando essa mesma estratégia de que a pessoa pode ser o Senhor da vida dela e ela não tem que obedecer a nada. Faça, você é livre, faça o que você quiser. Bom, essa é a estratégia 1. Guarde ela, o Espírito Santo vai fazer você lembrar. Pastor, quer dizer que eu tenho que ter obediência a Deus? Lógico. O conceito do diabo é não obedecer a Deus. É você fazer o que você quiser, do jeito que você quiser. E é isso. E tem até a igreja dizendo assim, seja o que você quiser, faça o que você quiser. Você é livre, você é Deus. Você é o próprio Senhor da sua vida. Vamos passar para a estratégia 2. E para isso, vamos lá para Jó. Jó, capítulo 1, verso 9. Eu estou pulando as histórias para você, para não levar muito tempo, né? E você já conhece. Você já conhece a história. Jó, capítulo 1, a partir do verso 9. Diz assim: Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura, Jó,
inutilmente teme a Deus? Aí na sua Bíblia deve estar debalde, Então, porventura Jó inutilmente teme a Deus? Acaso não o cercaste com o sebe, uma cerca viva, a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Até aqui. Satanás falou isso porque ele estava observando as pessoas no mundo, e Deus disse assim: você viu Jó? Você viu meu servo Jó? Homem bom, temente a Deus, se desvia do mal, cara, gente fina. Aí o diabo disse assim: você dá tudo para ele, abençoa ele, você cerca ele, você abençoa o trabalho das mãos dele, é lógico que ele vai te servir. Tira as coisas dele para você ver se ele não vai blasfemar na sua face. Quer dizer, a segunda estratégia de Satanás é o seguinte: acusar e desmerecer. Grave isso. Satanás, ele quer acusar e desmerecer a pessoa. Jó era um cara gente boa, era um cara do bem, e era tão abençoado, tão de Deus, que o próprio Deus falou isso, que ele era gente boa, que ele se desviava do mal, temia a Deus. E Satanás teve a cara de pau de falar o seguinte: ele é assim porque ganha as coisas. Quer dizer, ele acusa que Jó não adorava a Deus, não servia a Deus apenas por amor. Ele acusou Jó de ser interesseiro, desmerecendo o servo de Deus. Veja que isso é uma estratégia. Você faz algo e o diabo faz você pensar que aquilo não vale nada. Interessante que tem pessoas que são assim. Elas usam a estratégia do diabo. Como? Elas te acusam e desmerecem você. Como, pastor? Você faz algo e ela abre a boca para dizer assim: mas todo mundo faz isso. Mas isso está fácil. Isso qualquer pessoa pode fazer. Quer dizer, você se esforça, você luta, você conquista, e aí chega uma pessoa e diz assim: isso aí não é nada não. Você já conheceu gente assim? Que desmerece até a sua fé. Desmerece a tua fé. E faz com que você pense que a sua fé é nada. Existem pessoas, sim, que estão usando a estratégia do diabo. E tem muita gente mal, tem muita gente sofrendo, tem muita gente depressiva, porque está sendo desmerecida. Porque dá o sangue, faz de tudo. E tem gente que ainda abre a boca para dizer assim: você não faz nada por mim. Você não faz nada por mim. Só faz por fulano. Para mim não faz nada. E ainda abre a boca, sabe, para desmerecer. Quer dizer, a pessoa foi lá, lutou, está ali dando a vida. Aí a pessoa vai e diz que aquilo que você está fazendo não serve para nada. Isso aí é perda de tempo.
Aí você vai para a igreja, a pessoa diz assim: ali é perda de tempo, o pastor vai te roubar, desmerecendo até a sua fé. A pessoa vai lá, vai dar o dízimo, a pessoa diz assim: você vai dar o dízimo? Você vai dar o dízimo para quê? Para o pastor? Alguém chega na internet e diz assim: você vai dar dízimo para quê? Aí lembra da primeira? Você é Deus, você é o Senhor, dê para você, use para você, porque você é o Senhor, você é Deus, seja igual a Deus, você não tem que prestar contas a ninguém. Então Satanás desmereceu Jó e o acusou. Essa é a segunda estratégia muito usada por pessoas invejosas. Toda pessoa invejosa usa a estratégia de Satanás para acusar e desmerecer. E tem gente que está muito mal, porque tudo que ela fez, alguém disse: isso aí você fez, você está perdendo tempo. Terceira estratégia, Mateus capítulo. Aí você vai abrir Mateus, nós vamos ler, mas vai deixar Mateus aberto, nós vamos voltar, tá? Mateus capítulo 4, a partir do verso 3. Mateus 4, 3. A terceira estratégia de Satanás, e essa ele pega pesado, chama-se dúvida. Terceira estratégia de Satanás, dúvida. Capítulo 4, verso 3 diz assim: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o quê? O homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, se suicida, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Você notou que nas 3 investidas de Satanás, 2 foi com dúvida. Se é que você é filho de Deus, né? Porque eu te vi lá em cima, todo glorioso, com trono. Aqui você está maltrapilho, cheio de poeira desse deserto. Jesus passou 40 dias e 40 noites. Você já viu uma pessoa quando não come, como é que fica? Já viu uma pessoa que não come? Agora, imagine uma pessoa, há 2 anos atrás eu adoeci e eu não comia. Eu perdi 10 quilos. 10 quilos.
Eu olhava para o espelho assim, eu via o chupa-cabra. Eu via morte quando eu olhava no espelho. Imagina uma pessoa 40 dias sem comer. Quer dizer, o aspecto de Jesus não estava bom, né? E 40 dias no deserto, você sabe lá, não tem água, não tem banheiro. Então, quando o diabo viu Jesus, viu que a diferença era muito grande de onde ele estava, todo glorificado, com trono, com coroa, tudo, e depois vê ele todo como raiz em terra seca. Então Satanás usou a dúvida: se você é filho de Deus, que eu acho que não, mas o diabo sabia que ele era filho de Deus, mas querendo colocar uma dúvida, dizendo assim: então faz essas pedras aqui virarem pães. Se você é filho de Deus, né? Jesus transformou as pedras em pães? Não. Porque Jesus tinha certeza de quem ele era. Se alguém chegar para colocar dúvida a seu respeito, você sabe quem você é. Mas tem gente que, quando o diabo usa essa estratégia para te colocar dúvida em algo, você recua, você desanima. Tem gente que chega em casa até desiste dos planos por causa da palavra de dúvida. Então Satanás, a estratégia dele é sempre fazer você duvidar, principalmente duvidar de Deus. Como, pastor? Às vezes a pessoa, ela, por estar numa situação difícil, vem alguém, o diabo usa alguém, ou vem um pensamento de que aquela pessoa não é de Deus, não é filha de Deus, porque se fosse filha de Deus, não estava passando por isso. E é tão repetitivo que, se eu falar aqui, você já passou por isso. Quando acontece, a gente está chegando na igreja, quando acontece algo, a própria família diz assim: cadê o teu Deus? Mas você não tem Deus? Você já ouviu essa frase? Alguém chegar para você e falar assim: mas você está doente? Cadê o teu Deus? Mas você está endividado? Você está de favor? Você está nessa situação? Cadê o teu Deus? Alguém já falou isso para você? Alguém já falou isso para você? Levanta a mão para ver. Pois é. É o mesmo modus operandi. É o diabo. Quando aquela pessoa abrir a boca e falar assim: mas você é crente? Cadê o seu Deus? É sempre a mesma coisa. As estratégias de Satanás, desde o início do mundo, de se disfarçar, de fazer a pessoa ser o senhor da vida dela, que ela faça e não seja mandada por ninguém, nem obedeça a palavra nenhuma. Todas essas coisas de acusar, de desmerecer, todas são estratégias que são usadas desde o início até hoje. É o diabo. É o diabo. Porque ele é estratégia, ele se transformar em serpente. É estratégia ele se disfarçar. Por isso que muita gente nem acredita que diabo existe. Por quê? Porque ele é o rei dos disfarces. É estratégico ele não aparecer. Quarta estratégia:
Marca aqui em Mateus, não fecha Mateus não, que a gente vai voltar a terminar em Mateus. Lucas, capítulo 22, eu falo a penúltima estratégia. 22, verso 31. Essa mensagem vai estar sendo gravada, vai ficar gravada no nosso canal no YouTube. E você pode compartilhar para qualquer pessoa. Você diz assim: pastor, eu preciso passar essa passagem para alguém. Essa mensagem para alguém. Lucas capítulo 22, verso 31. Jesus diz assim: Simão, né? Eis que quem? Satanás vos reclamou para o quê? Para vos peneirar. Tem Bíblia que está cirandar, né? Não é isso? Peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então, a quarta estratégia de Satanás é peneirar para desfalecer a fé. Talvez você nunca ouviu falar nisso, mas é uma estratégia peneirar para desfalecer a fé. Como assim, pastor, peneirar? Eu não sei se hoje, porque assim, existem dois tipos de extração, pelo menos que eu conheço: extração de ouro, que é uma totalmente mecânica, né? Mas tem aquela que o camarada pega, tira o barro, a terra, sei lá, e joga na peneira. Não entendi. Joga lá, e ele, ele está peneirando porque ele quer achar o ouro. Então ele peneira para achar a pepita. É pepita que chama? Para achar a pepita. Essa é uma estratégia do diabo: te sacudir, te peneirar para achar alguma coisa. Tipo aprender celular, a tentar achar alguma coisa. Não tem nada, mas aprende o celular para poder achar alguma coisa para que possa incriminar. Esse modus operandi é do diabo: peneirar algo para achar uma pepita, para achar um erro. Rapaz, eu acho que essa estratégia, eu acho que o diabo está em vários lugares. O diabo realmente está em vários lugares. Então a estratégia dele é te sacudir para achar algo em você. Você vê umas coisas que acontecem com a gente assim, para deixar você com raiva, para você soltar um palavrão. Alguma coisa te aborrece para fazer você chutar a barraca inteira. Satanás, em Pedro, para achar uma coisa. E depois que ele acha aquele vacilo seu, aquilo se torna um calcanhar de Aquiles. Porque quando o diabo acha essa pepita, acha esse erro, acha esse pecado, acha essa falha, ele entra pesado com as outras estratégias. Acusação, desmerecimento, mas ele precisa achar uma coisa. Lembra que a Bíblia diz que o diabo anda ao redor como um leão,
procurando alguém para devorar. Ele está chacoalhando para tentar achar algo em você. E quando ele acha uma coisinha, quando ele acha uma brecha, o que ele faz? Ele desfalece a tua fé. E a pessoa desanima de tudo. Desanima de igreja. Diz, esse negócio assim, a pessoa tem gente que está desanimada. Porque Satanás achou uma coisinha. Ele achou uma feridinha. E quando ele acha aquela feridinha, ele fica catucando. Aí a pessoa, você está vendo? Está vendo? E a pessoa começa a desfalecer. Tem gente que não vai em lugar nenhum mais. Não, eu busco aqui, daqui mesmo, eu sou a igreja. Bom, se você é a igreja, receba pessoas lá na sua casa, endemoniado. Se você é a igreja, você tem que abrir a porta da sua casa. Dizer, esse aqui está endemoniado, vem cá na sala que eu vou orar. Se manifestar, quebrar as coisas, não tem problema não, eu sou a igreja. Então se você é a igreja, então você vai ter que fazer o trabalho de igreja. Entendeu? Se você é a igreja, porque assim, igreja é um conjunto de pessoas. Aí eu sou a igreja, sozinha ela é a igreja. Essa é a igreja. Que tu é igreja que nada. Igreja é um conjunto. A Bíblia diz que Deus é o cabeça e nós somos o corpo. Quem já viu o corpo sem os outros trem? Uma pessoa andando, só o braço andando. Quem já viu uma perna andando só nos filmes? Então você é igreja quando você está junto. Entendeu? Esse negócio de ser igreja solo, sozinho. Então faz o trabalho de igreja lá na tua casa. Satanás quer achar, e quando ele acha, ele desfalece a fé. Isso é muito forte. Rapaz, o diabo está irado comigo, porque eu fui o X9. Eu sei que a revelação tem um preço. Tem um preço. Mas eu falei para Deus que pagaria o preço das revelações. Às vezes é esbofeteado, espinho na carne. É o preço das revelações. Mas você vai sair daqui um ninja. E falta a última. Amém? E a última eu encerro. A estratégia que a gente falou agora foi de peneirar para desfalecer a fé. E Mateus, você marcou, né? Mateus 12, verso 43. Terminamos aqui. O que está escrito aí? É aqui mesmo. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para a minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Jesus disse: assim também acontecerá a essa geração perversa. A última estratégia de Satanás é fazer do ser humano a sua casa. Isso é grave. Lembra lá da primeira que Satanás quer ser igual a Deus? Pois é. Esse lugar é do Espírito Santo. Esse lugar, essa casa, essa morada é do Espírito Santo. Mas o espírito imundo, ele diz:
Não, é minha casa. A estratégia de Satanás é burlar o sonho de Deus de habitar no ser humano e ele habitar no lugar de Deus. E é tão difícil que a Bíblia diz que quando ele sai, ele não repousa. Quando o diabo sai, ele não repousa, não descansa. E aí o que ele fala? Eu vou voltar para a minha casa. Já pensou? Satanás chamar a pessoa de casa e dizer assim: eu vou voltar para a minha casa e eu vou voltar com a minha família. Eu vou buscar mais 7 cramunhão para morar junto comigo. E aí ele pega 7 demônios e quando ele chega, ele acha a casa pronta para ele, pronta para morar. Você já pensou, fala assim: a casa está pronta para morar, está arrumadinha, está pronta para morar. Quer dizer que a casa continuava vazia. A casa continuava sem ninguém. Você não vai morar numa casa que tem gente, a não ser que seja de favor, né? Então a pessoa, olha só, ela se torna casa do diabo. O diabo até saiu, recebeu uma oração, capeta vaza, foi embora. Mas não preencheu. Povo de Deus, se o Espírito Santo não preencher a sua vida, outro Espírito vai querer morar. E isso tem acontecido, e Jesus disse assim: isso vai acontecer a essa geração. Vai acontecer também a essa geração. Se você não preencher a casa que é a sua vida com o Espírito Santo, outro Espírito vai querer morar e não quer sair. E se mandar ele sair, ele vai querer voltar. E ele vai querer voltar com mais 7. E ele vai querer piorar a vida da pessoa. Jesus disse que o estado da vida daquele homem se torna pior do que o primeiro. Satanás quer piorar a vida da pessoa. Essa é a estratégia dele. A estratégia é nunca desistir da pessoa que era a casa dele. A 5ª estratégia de Satanás é não desistir da pessoa. Manda embora, ele volta, ele quer voltar, ele quer de novo, ele diz que a casa é dele e ele quer voltar. Povo de Deus, eu termino aqui essa mensagem dizendo uma coisa para nós: a nossa casa, a nossa vida tem que estar preenchida. Tem que preencher. Porque se a gente não preencher a nossa vida com o Espírito Santo, alguém vai querer morar nela. Busque, ore, se encha das coisas de Deus. Um recadinho para nós: se encha das coisas de Deus, porque senão alguém vai querer morar lá. E uma vez ele entrando, ainda que ele saia, ele não acha repouso, ele não descansa enquanto ele não voltar. Ele não desiste.